Você conhece a história de Flor de Lis, de estrela gospel e deputada federal à ré, condenada por um crime que chocou o Brasil? O que aconteceu nos bastidores dessa trajetória? Descubra os segredos revelados e as lições profundas dessa queda inesperada. Assista agora. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. De estrela gospel à ré, a verdade chocante. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Hoje trago uma mensagem que certamente nos fará refletir profundamente sobre a importância de nossas escolhas e o impacto delas em nossas vidas. Quero começar com um versículo que nos direciona à verdade. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos 4:22. Antes de mergulharmos no tema de hoje, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você tem sido abençoado pelos conteúdos que compartilhamos aqui e deseja continuar acompanhando mensagens inspiradoras como esta, não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like. E nos comentários fixados você encontrará o link para o nosso grupo de oração, onde podemos orar e crescer juntos na presença do Senhor. Estou ansioso para ler o seu comentário, pois sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para você e sua família. Agora, vamos falar sobre De Estrela Gospel à Ré, a queda de Flor de Lis e os segredos revelados. Fique comigo até o final, pois Deus tem algo poderoso a falar ao seu coração. Flor de Lis nasceu em 5 de fevereiro de 1961, no Rio de Janeiro, em uma comunidade humilde. Tornou-se conhecida inicialmente como cantora gospel, destacando-se pela voz marcante e letras que transmitiam mensagens de fé e superação. Sua música a projetou no cenário evangélico nacional, onde conquistou milhares de seguidores e admiradores. Flor de Lis também se destacou como pastora em igrejas evangélicas, ampliando sua influência no meio religioso. Tornou-se conhecida por adotar dezenas de crianças, em sua maioria vindas de situações de vulnerabilidade. Junto com seu marido, Anderson do Carmo, liderava uma grande família, que chegou a contar com mais de 50 filhos, biológicos e adotivos, sendo retratada pela mídia como um exemplo de amor ao próximo. Em 2018, Flor de Lis foi eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Social Democrático, PSD. Sua campanha política foi impulsionada pela popularidade como cantora e pastora. No Congresso, defendia pautas ligadas à família e aos valores cristãos, consolidando sua imagem como uma figura pública influente. Em junho de 2019, Anderson do Carmo foi assassinado a tiros na garagem de casa em Niterói, Rio de Janeiro. Inicialmente, Flor de Lis e sua família declararam que se tratava de um assalto, mas as investigações revelaram um enredo complexo e chocante. As autoridades concluíram que o assassinato foi planejado e que Flor de Lis tinha envolvimento direto no crime. Ela foi acusada de ser a mandante, com a alegação de que buscava se livrar do marido devido a conflitos na relação e disputas pelo controle financeiro da família. Principalmente porque eu adoeci mentalmente, eu tomo muitos remédios hoje. Tive um apagão, perdi parte do meu dente, mas eu sou muito apoiada e ajudada pelas amigas que eu encontrei aqui, de internas, de policiais, a diretora da unidade do QB, a subdiretora, não tenho o que dizer de nenhuma guarda, enfim, o tratamento, o carinho da equipe religiosa que vai lá sempre apoiando a gente com presentes, com mimos, com aquilo que a gente precisa. Enfim, a gente sempre, eu pelo menos me sinto muito abraçada
e me sinto tratada assim, igualmente como todas as outras internas. Eu faço parte floral, não falto, é a minha essência, eu não abro mão de Deus. Eu vi que você falou que você espera voltar a recuperar as crianças. Esse é o seu desejo? É o meu desejo. Uma semana antes de eu ser presa, eu consegui resgatar uma menina lá na Reta Velha, que estava praticamente na região de morte. Ela já tinha apanhado bastante, já estava dando, assim, nos últimos suspiros. Eu consegui entrar no matagal, na escuridão, consegui resgatar aquela menina. Hoje ela racha de uma perna, mas está viva. E é esse o meu trabalho. Meu trabalho é resgatar vidas da mão do tráfico de drogas. Meninas e meninas que são apadrinhados o tempo todo pelo tráfico de drogas. Aqui também você conversa muito com as suas colegas. Muito. Eu acho que esse lugar é o lugar delas pensarem e refletirem que há uma nova vida lá fora esperando cada uma de nós. Elas precisam desejar viver o novo, esquecer o passado, né, de sofrimento que levaram elas para o tráfico de drogas. Tem muitas que vieram do tráfico, muitas que vieram de homicídio por causa de abusos sexuais. E eu digo para ela, há uma nova chance. Deus é o Deus de oportunidades. E você também está se sentindo assim, com uma nova chance na sua vida? Com certeza. E eu tenho certeza, uma esperança viva, acesa dentro do meu ser, que o meu Deus, o Deus do impossível, para alguma coisa extraordinária acontecer na minha vida, porque é isso que me mantém de pé, saber que Ele é extraordinário e que algo sobrenatural já vai acontecer na minha vida. O caso de Flor de Lis causou grande comoção nacional. Sua queda abrupta de uma posição de destaque no meio religioso e político para o centro de um dos casos criminais mais polêmicos do Brasil chocou o público. O julgamento expôs os bastidores de sua vida familiar, incluindo disputas internas e relatos de abuso de poder. Flor de Lis dos Santos de Souza, ex-deputada federal e cantora gospel, tem enfrentado sérios desafios de saúde mental desde sua prisão no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, Rio de Janeiro. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, exibida no programa Domingo Espetacular, em 19 de janeiro de 2025, ela revelou sua dependência de medicamentos para lidar com a realidade carcerária. Durante a entrevista, Flor de Lis descreveu o ambiente prisional como um cemitério de pessoas vivas, destacando o impacto psicológico negativo do encarceramento. Ela mencionou uma perda de peso significativa, estimada entre 10 a 15 quilos, desde sua detenção. Uma Flor de Lis bem diferente da nossa primeira entrevista, em agosto de 2020. O que a prisão mudou em você? A Flor de Lis não mudou, a minha essência não mudou em nada. O que me trouxe foi enfermidades mentais. Hoje eu sou dependente de medicamentos, né? Para conseguir dormir? Para mim poder suportar esses muros, como se estivéssemos num cemitério de pessoas vivas. É muito difícil descrever isso. Você está mais magro, Flor de Lis? Há uns 10, 15 quilos mais magros. Mas eu fiquei mais magra ainda. Tecnicamente, você é uma condenada por ser mandante de um homicídio. Sim. Do seu próprio esposo. O que isso significa para você? Ser hoje carimbada pela sociedade dessa forma? É muito difícil descrever em palavras o que é ser uma mulher sentenciada. Continuo acreditando na justiça. Eu não deixei de acreditar, Cabrini. Você tenta um novo julgamento? Tento. E se você não conseguir? Isso não é o meu fim. Porque se eu olhar para a sentença humana, eu vou dizer que é o meu fim. Eu fui sentenciada a uma prisão perpétua por causa da minha idade. Eu vou estar me sentindo no fundo totalmente do poço. Mas só que esse fundo do poço, o meu fundo do poço, tem uma mola. No final de 2024, Flor de Lis foi colocada na solitária após a descoberta de um celular em sua cela, o que resultou em um episódio de mal-estar e pressão alta, necessitando de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento, UPE, de Bangu.
Sua defesa ressaltou que ela sofre de depressão e síndrome do pânico, condições atestadas por médicos da Secretaria de Administração Penitenciária, CAP. Apesar das adversidades, Flor de Lis mantém esperança em um novo julgamento e continua a expressar sua fé na justiça. Ela afirmou: "No meu fundo do poço tem uma mola", indicando sua resiliência diante das dificuldades enfrentadas na prisão. Flor de Lis dos Santos foi condenada em novembro de 2022 a 50 anos e 28 dias de prisão pelo assassinato do seu esposo, o pastor Anderson do Carmo. A pena incluiu crimes como homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. A seguir, os detalhes do caso. Como Flor de Lis planejou o assassinato? Conforme as investigações e o julgamento: 1. Motivação do crime. Flor de Lis e Anderson tinham conflitos internos, especialmente em relação à gestão financeira da família e ao controle das atividades ministeriais e políticas. Testemunhas relataram que Anderson tinha total controle sobre as finanças, o que teria gerado atritos constantes. 2. Planejamento. Flor de Lis teria tentado envenenar o marido diversas vezes antes de decidir pela execução do assassinato. Segundo depoimentos, alimentos e bebidas de Anderson foram adulterados, mas ele sobreviveu a essas tentativas. Não obtendo sucesso, Flor de Lis começou a arquitetar o homicídio com a ajuda de membros de sua família. Ela teria manipulado filhos e pessoas próximas para participarem do crime. 3. Execução. Em 16 de junho de 2019, Anderson foi morto com mais de 30 tiros na garagem de sua casa, em Niterói, RJ, ao retornar de um passeio com Flor de Lis. Investigações apontaram que Flor de Lis deliberadamente enviou mensagens e deu ordens para que o assassinato ocorresse. Lucas dos Santos, um dos filhos adotivos, teria adquirido a arma usada no crime, e Flávio dos Santos, filho biológico de Flor de Lis, foi apontado como o autor dos disparos. Além de Flor de Lis, outros integrantes da família foram implicados no caso. 1. Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, foi condenado por ser o autor dos disparos. Ele confessou ter matado o pastor e recebeu uma pena de 33 anos e 2 meses de prisão. 2. Lucas dos Santos, filho adotivo de Flor de Lis, foi condenado por participação no crime. Ele teria adquirido a arma utilizada e ajudado na execução. Foi condenado a 7 anos e meio de prisão em regime semiaberto. 3. Outros filhos e parentes. Ao todo, 11 pessoas foram denunciadas, incluindo filhos biológicos e adotivos de Flor de Lis. Alguns foram acusados de envolvimento no planejamento, envenenamento e execução do crime. Entre eles, Simone dos Santos, filha biológica de Flor de Lis, foi acusada de ajudar no planejamento. Adriano dos Santos e André dos Santos, filhos adotivos, foram apontados como cúmplices em diversas etapas do plano. Em abril de 2024, a Justiça manteve sua condenação de 50 anos de prisão, rejeitando recursos apresentados por sua defesa. Em junho de 2023, Flor de Lis solicitou autorização para casar na prisão com Alan Soares, de 28 anos, produtor artístico com quem mantinha um relacionamento antes de sua detenção. A solicitação foi feita à direção do Instituto Penal Talavera Bruce, onde ela está detida. Mais recentemente, em dezembro de 2024, Flor de Lis participou de um concurso de canto organizado dentro da prisão, mas não obteve a vitória. Ela expressou sua frustração afirmando:
Continuo uma referência no gospel. O caso continua sendo um dos mais emblemáticos do Brasil, expondo questões de abuso de poder, relações familiares conturbadas e o uso da fé como meio de manipulação. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te convidar a acessar os comentários fixados, onde disponibilizei o link para o nosso grupo de oração. Esse espaço foi criado com carinho para que você possa participar ativamente das nossas campanhas de fé e compartilhar seus testemunhos edificantes com outros irmãos e irmãs. É um ambiente de fortalecimento espiritual onde buscamos juntos a presença de Deus. Como nos ensina a palavra em Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos mutualmente. Estar em comunhão com outros cristãos nos ajuda a crescer espiritualmente e fortalece nossa fé. Cada testemunho compartilhado pode renovar a esperança e cada oração feita em unidade tem poder para mover o coração de Deus. Por isso, mantenha-se firme e conectado nessa jornada de fé. Continue buscando a Deus com dedicação e permita que a oração transforme sua vida e a de sua família. Que o Senhor te cubra com graça e paz, trazendo bênçãos sem medidas sobre você e seus entes queridos. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente sua vida.